Voltamos com o Gente de Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje minha convidada é a Cíntia Moreira, contadora de histórias. E, Cíntia, você falou no bloco anterior de algumas técnicas de contar histórias para criança e para adulto. Como é que é essa diferença de contar para um e para outro? Como é que você se prepara? Bom, eu não tenho muitas preparações, não. Eu penso assim, que quando você chega e você começa a contar a história, que você faz essa conexão, é que você percebe para onde que vai a história. Assim, que ritmo, que tempo. Mas isso porque eu já conto história há muitos anos. Então, no momento que eu tenho contato com a plateia, você percebe se aquela energia está muito baixa, então você precisa dar uma animada ali, ou se está todo mundo muito agitado, aí você traz uma coisa um pouco mais calma. E aí é uma percepção de muitos anos de trabalho. Para quem começa a contar história, normalmente você pensa um pouco no repertório. Se você vai trabalhar com criança, pensa num repertório mais dinâmico, com adulto, né? Você vai fazendo escolhas que te deixem mais seguros, né? Eu penso que é um pouco isso. Mas, por exemplo, para adulto, você não vai contar uma história mais infantil. Você conta que tipo de história, por exemplo? Nossa, eu conto história infantil para adulto também, é divertido. Mas também é de outra forma. Porque se você conta história infantil para um adulto, você está provocando as memórias infantis que ele tem. Né? É diferente você contar uma história infantil para uma criança, porque a criança está vivendo aquilo naquele momento. Ela não tem um repertório tão grande de histórias. Tem imaginação, né? Ela vai imaginando ali. O adulto, quando você conta uma história, você brinca com as memórias infantis que ele tem. Então é divertido também você contar a história infantil para adulto, mas isso depende do contexto. Para adulto, eu gosto muito de contar histórias mais poéticas, né? Que vão falar aí mais de trajetórias de vida, de sentidos, de significações. Mas é divertido também contar história infantil para adulto. Depende do contexto. Qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? Para que me chamaram para contar a história nesse lugar? Acho que essa é a minha preparação, talvez. Esse é o meu ponto de partida. Se você me convida para vir contar a história, o que você espera de mim? Lógico que tem o que eu posso te oferecer. Então, se você espera de mim algo que eu não posso te dar, eu vou dizer, olha, isso eu não posso te dar. Porque já aconteceu, por exemplo, e eu já fiz, hoje eu não faço, nunca mais faria, de alguém pedir para mudar um pouquinho a história, porque aquele grupo ali, essa história não vai cair bem. Então, isso eu já fiz, mas isso eu não faço mais, porque a história é essa e é isso que ela conta. Então, se essa história não te agrada, então não dá para contar essa história. Não vamos mudar, porque eu acho importante a gente ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente se posiciona, com os preconceitos, né? Mas a gente também precisa ter muito cuidado para não ficar mudando a história, as histórias de tradição oral, elas trazem muitos estigmas, a gente precisa tomar cuidado, mas a gente tem que tomar o cuidado para não mudar uma história porque eu quero agradar um público. E escrever uma história sua, por exemplo, você já pensou em escrever um livro? Então, eu sou uma pessoa que coleciona textos. Eu tenho alguns contos que eu escrevi, eu tenho o blog, que até meu blog está lá, coitadinho, parei de alimentar, mas está lá, isso ainda não virou um projeto. Eu tenho uma amiga, a gente está se namorando para a ideia de um projeto, mas são todas coisas que, não sei, flutuam, ideias que flutuam, mas ainda não aconteceram. Mas é uma coisa que você gosta de escrever, você gosta? Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever poesias mais para um público infantil, aí é onde eu gosto mais, mas eu gosto de contos e crônicas. E gosto de escrever, às vezes escrever à toa. Mas não virou uma publicação.
Mas ainda. pode? Eu acho que pode. Acho que essa é uma coisa, como eu disse, eu e uma amiga, a gente está se namorando por uma questão, quem sabe em breve, não? E nesses anos todos, lógico que hoje você está muito mais calejada para contar as histórias, se acontecer algum imprevisto. Mas já te deu, por exemplo, algum branco no meio de alguma história e você teve que, sei lá... Branco às vezes dá. Você fala, como é que era mesmo? Mas como a gente tá aí, como você falou, calejado, você sai bem. Já aconteceu, por exemplo, eu contar uma história, assim, de ficar sem saber o que fazer, acho que nunca me aconteceu. Uma vez eu estava contando história num evento, uma feira literária, em São José também, e eu estava contando uma história e um dos elementos da história era uma tâmara. E aí eu falei, ele tinha que trazer um caracol, areia e uma tâmara. Vocês sabem o que é uma tâmara? E um menininho de uns 3 anos de idade falou, eu sei, é de tirar fotografia. E aquilo pra mim foi tão engraçado que primeiro eu tive uma crise de riso e eu demorei muito tempo para conseguir voltar, porque eu achei aquilo tão fofo que a tâmara era de tirar fotografia, que eu primeiro tive que rir, aí a plateia toda riu comigo primeiro e me deu esse tempo de fôlego, porque realmente foi muito engraçado. E eu falar para ele, mas não é essa ainda. Não, isso é uma câmera, é uma frutinha, também é uma frutinha. E isso foi muito divertido e ficou aqui guardado, nunca vou esquecer. Mas acho que de ficar sem saber o que fazer, acho que nunca me aconteceu. Porque eu, por exemplo, já entrevistei atores que falam que de vez em quando sonham que estão no palco e esquece o texto, quer dar um branco e fica no meio da plateia sem saber o que fazer. Mas eu acho que esse é o pânico de todo mundo. Eu tenho esse pânico também. Eu penso assim, que antes de entrar no palco, todo ator tem esse pânico de falar, e se me der um branco? Mas quando você está no contato com o público, e principalmente se você conecta com o público, se você... Já aconteceu, eu errei a história, eu falei, gente, espera aí, não foi isso que aconteceu, não, porque a história tem isso de ser mais informal, é diferente de um texto dramático, né? A história é informal, então já aconteceu, gente, errei, não era isso não, peraí, aí você retoma e fala e isso vira engraçado. Mas há um pânico antes, né? Mas nunca, realmente, acho que eu me saí bem todas as vezes. Eu tinha comentado no outro bloco da coisa do celular, né? Todo mundo hoje conectado, como você fala, mas com o celular, com o celular, né? E se a gente fala em contadora de histórias, alguém que vai contar a história, parece uma coisa muito velha, muito antiga. E hoje, no século XXI, como é que você vê isso? Essa profissão de contadora de história ainda é valorizada, ainda tem o seu valor no seu devido espaço ali ou não? Se a gente for pensar como profissão devidamente valorizada, o contador de história está no campo das artes e nós estamos num país que não dá a sua devida valorização, né? Então, todo mundo que trabalha no campo das artes, a menos que tenha se tornado alguém muito famoso, passa por essa questão. Isso é algo difícil para mim, por exemplo, de ter que negociar o meu cachê. Então é sempre um sofrimento, porque eu gosto sempre que tenha alguém que faça isso para mim, porque eu acho horrível ter que negociar o valor do meu trabalho. E falando profissionalmente. Então realmente não é uma profissão valorizada. Porém, a gente tem um movimento no Brasil e no mundo de narradores de histórias. O Brasil tem festivais que pipocam, aí você vê gente nova aparecendo o tempo todo. Em São Paulo a gente tem o Boca do Céu, organizado pela Regina Machado, que é bienal, ele teve o ano passado, então vai acontecer o ano que vem, que é um encontro com narradores do mundo inteiro, ela traz pessoas do mundo inteiro. Antes tinha o Simpósio Internacional no Rio de Janeiro, que era a Benita Prieto que organizava.
Nós fomos com Porangatu, nós fomos com fiandeiras para participar desse simpósio também, gente do mundo inteiro contando. E aí você vê que sim, tem um movimento de profissionais, de pessoas interessadas, de pessoas querendo saber, querendo conhecer e trabalhando com isso. Então, acho que são dois aspectos diferentes disso, né? Você tem um movimento no mundo, organizações, feiras, simpósios, seminários, encontros no mundo todo. A Argentina é famosa por encontros de narração de histórias, o Brasil o Boca do Céu ficou bem conhecido, Portugal é muito conhecida, a França é muito conhecida. Então, existem movimentos no mundo todo. Mas a gente ainda não consegue valorizar os profissionais que trabalham narrando história. É sempre, né, esse campo meio flutuante. Até porque hoje em dia é quase 100% urbano, né? Não tem ninguém mais que viva na zona rural. Deve ter, que reúna a gente à noite. Deve ter, ainda tem, mas, né? Hoje, se você encontrar um, é muito raro. Né, eu acho que mesmo em Jacareí, se a gente for aqui fazendo os caminhos aí na zona rural, a gente vai encontrar pessoas, sim. Mas a gente também perde bastante para conexão, né? A gente perde bastante. E você sempre é chamada quando vai fazer essa contação de histórias com o grupo da Fiandeiras? É mais para escolas, é mais para empresas? Que tipo de público hoje que mais chama vocês? As escolas chamam bastante, né? A gente vai bastante para a escola, mas a gente também participa bastante assim de encontros, de teatro, as fundações culturais, né? Bibliotecas, fundações culturais vão chamando bastante a gente. Eu penso que o universo da narração ele foi expandido e saindo só da escola, porque a escola é um lugar bacana, é gostoso, mas não é só a escola. Então, as organizações, fundações culturais, elas passaram a valorizar, não diria valorizar, mas a chamar e a incluir aí nos seus rolos de atividades momentos com contações de histórias. Então, a gente está quase acabando o nosso programa e você é uma pessoa religiosa? Como é que você vê esse lado? Religiosa eu não diria, porque embora minha formação tenha sido católica, eu hoje eu não professo né, a religião, mas eu acho que espiritualizada sim. Até porque na cultura popular, que a gente vai encontrar muitos contos de tradição oral, você tem muitos símbolos, muitos signos, muitos significados, e que eu fui vendo que também são importantes por conta da formação que eu tive. Então, eu não diria que eu sou uma pessoa religiosa, mas que as questões espirituais, elas me tocam e fazem parte de quem eu sou. Eu, por exemplo, sempre acredito em assombração. Já viu? Eu diria que já, mas... eu diria que já. Eu, por exemplo, não conto história de assombração, porque sempre vira uma piada comigo, ninguém tem medo. Mas um hábito que eu tenho quando eu vou contar uma história, principalmente se ela é nova, é contar para mim mesma. Então, eu vou para frente do espelho e conto a história. E daí eu fico com muito medo de contar uma história de assombração no espelho. E vendo toda a sua vida que a gente passou aqui no programa, do que você sente mais saudade hoje? Eu acho que se eu pensar em saudade, a primeira coisa que pulou aqui na minha memória é o quintal do meu avô. A horta do meu avô é a coisa que eu tenho mais saudade. Porque esses momentos de encontro, de ouvir histórias em Minas, das histórias que a minha mãe contava, eles foram muito significativos. E hoje a horta do meu avô não existe mais, né? O quintal está lá, ele pertence à família ainda, mas a horta do meu avô não existe mais. Ela virou uma imagem dentro de mim. Você fez até um poema, né, sobre a horta. Eu não sei, meu poema, porque o que eu escrevo eu não sei de cor, mas eu fiz um poema para o meu avô, para a horta, porque ela é um território sagrado dentro de mim.
Então, se eu puder dizer assim, além das pessoas, né, que fazem falta, mas se eu pensar em momentos que eu tenho saudade, são os momentos da horta do meu avô. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter participado e parabéns por esse trabalho que você desenvolve aí vários anos aqui em Jacareí. Eu que agradeço e eu vou dizer para você o que eu digo sempre quando eu termino uma história, que é gratidão por emprestar os olhos, os ouvidos e o coração para ouvir minhas histórias. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui e você continua com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.